Queridos, tem uma palavra assim, abençoada do coração de Deus para você. Tenho certeza que você vai sair daqui abençoado, alegre, feliz, contente com aquilo que Deus está querendo falar com a gente. Teve um momento que eu gostaria de testemunhar, enquanto as crianças ali ainda estão subindo, que enquanto eu estava tocando aqui, a música do Atos 2, que fala lá como que é? Me ajuda aí, quem canta. Meu coração é o teu altar, né? Como é que é? Eu não consigo lembrar a música. Teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Eu estava com o olho fechado, bem na hora que falou assim, quero ver a tua glória, contemplar, né? Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Quando falou isso, o Senhor falou assim, abre os teus olhos. Eu falei, mas geralmente a gente imagina, né? Fecha os olhos e imagina, né? Mas bem nessa hora que a gente falou essa frase assim, eu quero ver a tua glória contemplar. O que é a glória? Aquilo que Deus faz e que não tem interferência do homem. A unção é uma capacitação dada para o homem para ele desempenhar uma função em determinado momento. Unção para o homem. Glória é quando não tem nada a ver com o homem. E ele está cantando isso, que eu quero ver a tua glória. Bem na hora que a gente falou essa frase, eu abri os meus olhos. Estava a Vitória dançando, bem na minha reta, assim, a Vitória dançando, a mãe dela, a Luciana, cantando, e o filho dela lá dentro, tocando bateria. Queridos, aquilo me deu uma alegria, gente. Eu falei assim, o que Deus faz com alguém que se rende? O que Deus faz na família de alguém que se rende? Ah, pastor, isso quer dizer que a melhor coisa do mundo é tocar na banda. Não é isso. É servir no seu propósito, porque quando você está no seu propósito, você é a pessoa mais feliz do mundo, querido. Sabe, é incomparável, sabe, eu estar aqui segurando esse microfone, pregando para vocês, sendo pastor da igreja, para mim, queridos, eu estou no lugar certo, fazendo aquilo que eu amo, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que Deus tem trazido, com as pessoas que têm escolhido essa igreja. Então assim, feliz. E aí eu comecei a olhar para o lado, né? Vi o Vinícius ali tocando, né? Um jovem, tão jovem, passando uma luta aí com a avó, tiveram que ir embora, provavelmente, né? Provavelmente foram embora, passando uma luta com a avó aí, a avó vai ter que fazer um cateterismo e tal, servindo. Olhei para o lado, pastora Agnes. Eu conheço a Agnes há mais de 10 anos, eu sei de todo tipo de luta que essa mulher já passou, e o que ela passa, o que ela luta hoje, eu conheço também, e vejo ela e o marido dela servindo aqui. Olho por lado, quem não conhece a história da Dani? Quantas e quantas lutas essa mulher passou. E eu comecei a olhar cada pessoa, né? O Gabriel, eu tive que ir reconhecer o corpo do pai do Gabriel, no ML. Eu acompanhei sofrimentos desse menino que quase ninguém viu. Esse menino nunca deixou de servir na igreja por causa de dores que ele teve. Então cada pessoa, eu fiquei pensando assim, não é por acaso que cada pessoa está nesses lugares, sabe? Não, e aí eu quero trazer isso para você agora. Eu não sei se nem se eu comecei a pregar já, mas, né? É o que Deus tem falado comigo. Você está onde você está, e não é por acaso que você está onde você está. Você também já passou por várias coisas, sim ou não? Queridos, o que nos traz a vitória é a perseverança, é a persistência naquilo que Deus tem dado. O que é o fracasso? O fracasso é a desistência daquilo que Deus tem colocado diante de nós. Então, se você está aqui hoje, você é mais do que vitorioso. Posso ouvir um amém, seu? Glória a Deus por isso, querido. Eu quero falar hoje sobre o trajeto, ou a trajetória de um discípulo, e tem muito a ver com tudo isso que eu estou falando aqui, com tudo isso que Deus tem falado ao meu coração, sobre cada um de nós. A trajetória de um discípulo. Então, nós
como o pastor Arno pregou semana passada, existem aí 3 grupos de pessoas que sempre eram ministradas por Jesus. Tem um grupo de pessoas que eram as multidões, um outro grupo de pessoas que eram os discípulos, e tinha um terceiro grupo de pessoas que não eram assim tão ministradas por Jesus, mas que Jesus procurava ministrá-los, que era o grupo dos políticos, dos estudantes, dos estudiosos, né? E dos pensadores. Esse grupo era um grupo mais resistente, que resistia às palavras de Jesus. Então, você percebe que nem todo mundo que tinha acesso a Jesus era discípulo. E tudo que Jesus mais queria era fazer discípulos. Só que, agora nós temos que abrir o nosso coração para o entendimento das coisas. Eu lembro, querido, que no início da minha caminhada, quando eu tive aquele impacto, que eu fui para o encontro face a face com Deus, eu tive aquele impacto, tudo que eu mais queria na vida é que todo mundo sentisse aquilo que eu estava sentindo. E aí o que acontece? Eu fui ler os evangelhos. E, em determinado tempo lá, alguém leu um texto de Mateus 28, 18, que dizia assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todos os meus mandamentos. No início da minha caminhada, eu li aquilo, fechei a Bíblia e saí para o mundo. Saí para o mundo, pregar para todo mundo. Fui o cara mais chato que já existiu na face da terra com a minha família. Tem uma família aí de mais de 50 católicos, que tudo que eu mais fiz foi distanciar eles de tudo que era possível de conhecer mais o Deus deles, né? Por causa da minha impetuosidade, da minha falta de sabedoria em algumas coisas, não só com a minha família, mas com muitas pessoas. O meu ímpeto, a minha vontade de fazer conhecido aquele que tinha transformado a minha vida era tão grande, eu não conseguia pensar de uma outra forma a não ser: ei, você precisa se tornar um discípulo. Então eu queria fazer discípulos, só que eu ainda não tinha entendido o processo, a trajetória de se tornar um discípulo. E hoje, esses dias aí, enquanto o Arno veio para cá, o pastor Arno veio e nos ministrou em relação a isso. Depois que ele foi embora, eu fiquei conversando com os pastores da igreja e perguntei: o ide, fazei discípulos, é para todo mundo? Não. Para quem que é o ide, fazei discípulos? Para quem é discípulo. Porque se alguém que não é discípulo quer ir fazer discípulo, ele vai fazer o quê? Ele vai ensinar o quê? Porque fazer discípulo é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a guardar todos os mandamentos. Como é que ele vai ensinar a guardar todos os mandamentos se ele mesmo não sabe como é que faz? Né? Quando você percebe ali que Jesus ele anda com um grupo de pessoas, ensinando aquele grupo de pessoas durante 2 anos, 3 anos, chegou no final dos 3 anos, depois que aquelas pessoas já tinham passado por vários treinamentos com Jesus, que agora nós vamos falar nesse trajeto, ele para, antes de ir embora, e ele fala as últimas palavras dele, depois dos 3 anos, ensinando aquele pessoal. Agora sim, ide, fazer discípulos de todas as nações. Agora eu sei como é que é, né? Então como é que começa esse processo? Talvez, às vezes a gente pensa assim, que para ser um discípulo basta eu entrar em uma igreja. Não, você pode estar numa igreja e não se tornar um discípulo. Até me veio assim uma ilustração engraçada, que se você entrar num McDonald's, você não vai virar um Big Mac. Né? Se você entrar numa padaria, você não vai virar um pão francês. Você precisa entrar naquele lugar e sofrer uma transformação. Você precisa dizer um sim, eu quero, como foi feito semana passada, né? Com mais de 90% da igreja dizendo: eu quero ser um discípulo. Então, se você quer ser um discípulo, me permita eu te ensinar, né? Porque é isso que é para fazer. Ensine a andar em todos os mandamentos. Às vezes, para eu ser um discípulo, eu penso que é suficiente servir em um departamento ou ministério. Queridos, é possível eu servir em um departamento e um ministério sem ser discípulo. Você vai entender o porquê. E também, para ser um discípulo, não adianta eu ser um pregador da palavra, né, ou tocar aqui no louvor na igreja. Então, tudo isso é muito bom, porém é muito perigoso, pois
fazer o que eu acho certo com o espírito errado é a coisa mais perigosa que tem para mim e danosa para as pessoas que me seguem. Então eu preciso entender algumas coisas aí. Por que é perigoso? Porque podemos fazer tudo isso e não ser discípulos. Podemos estar indo fazer discípulos sem ser discípulos. Eu quero, com a graça de Deus hoje aqui, poder explicar um pouco disso para vocês. Vamos orar juntos? Querido Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de conhecer um pouco mais, Senhor, do Teu pensamento, do Teu entendimento, da Tua palavra. Pai, que a palavra que o Senhor tem colocado ao nosso coração, Senhor, possa misturar com a fé de cada um aqui, Senhor, com o conhecimento que o Senhor já tem colocado em cada um aqui, e que cada um de nós, todos nós, possamos sair daqui, Senhor, edificados, sair daqui, Senhor, com um conteúdo a mais, com um pensamento a mais, sobre tudo aquilo que o Senhor quer fazer nesses dias, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, então, as características aí para a trajetória de um discípulo, a primeira coisa é que esse discípulo, ele vai a Jesus. Qual que é a primeira característica? Ele não vem só à igreja, mas ele quer Jesus. Porque eu posso entrar numa igreja e não ter nenhum contato com Jesus. Você sabia que isso é possível? Eu quero me relacionar com Jesus. É o meu desejo, é a minha vontade. Eu quero me relacionar com Jesus. Então, aos olhos de Jesus, existe um método que todo discípulo passa. E a porta de entrada desse método de se tornar um discípulo é indo a Jesus. Vamos ler ali Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Esse versículo, querido, ele foi o versículo da minha conversão. Quando Jesus, ele me pegou de verdade, esse foi o versículo da minha conversão. E hoje, agora, durante esses dias, eu descortinei algumas coisas que até então eu não sabia. Tantos anos lendo esse versículo, e agora nessa semana me apareceu coisas novas, aí eu queria compartilhar com você. E Jesus, ele diz assim, para você que está aí andando no mundo, então assim, você que está aí angustiado, triste, pesado, eu quero dizer para você, vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pedras. Meu Deus, que versão é essa? Tem uma outra versão aí? Isso, essa é boa, essa aí. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Fala comigo, aliviarei. Presta atenção. Aí ele fala assim, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Fala comigo, descanso para as vossas almas. Põe o 30 também. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz assim, para você ser meu discípulo, eu quero que você entre por essa porta. Você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. O que Jesus quer fazer primeiro conosco? Nos aliviar. Só que ele não quer só nos aliviar. Queridos, como a Meire falou aqui, é uma chave. Você precisa entender o que eu vou te explicar agora. Ele quer te aliviar, mas ele também quer te dar descanso. E para ele te dar descanso, ele fala o quê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. O que tem acontecido, querido, você pode perceber, é que as pessoas elas não conseguem passar dessa primeira fase por não entender o que Jesus está falando aqui. Porque primeiro ele fala o quê? Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar. E aí a gente vai para Jesus e ele faz o quê? Nos alivia. Você fala assim, poxa, entendi. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, não há condenação mais sobre a minha vida. Ufa, que alívio, tenho o Espírito Santo sobre a minha vida, não vou mais para o lugar de condenação. Jesus, ele me ama, eu entendi que mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, ele morreu por mim, provando o seu amor para comigo. Ufa, que alívio. Só que o que acontece? A pessoa tem um alívio, mas ela vive o quê? Cansada. Enquanto a Meire falava aqui da palavra de oferta, parecia que casava tudo que eu estava pensando. Porque ela encontra alívio, mas ela não encontra descanso. Pastor, como é que é isso? Pense comigo. Você trabalha lá no teu local de trabalho das 8 às 6 da tarde. Um trabalho puxado, cansado. Às vezes você trabalha com a mente, às vezes você trabalha com o braço. Não importa como você trabalha, às vezes você trabalha com os dois, né?
com o braço e com a cabeça, e aí chegou na sexta-feira, 5h50 da tarde. E você fala assim, ufa, que alívio, sextou, como está falando aí, né? Sextou, vou fechar, vou embora para casa, que alívio. Você está aliviado, mas você não está o quê? Descansado. Então você pode ir para casa para descansar. Isso é uma ilustração. Então nem toda pessoa que está aliviada, ela está descansada. E Jesus ele fala assim, você precisa aprender de mim como é que faz para você descansar a sua alma. Porque você percebe, querido, que, não sei se você já teve isso, eu já tive muito isso na minha vida, de você ir para casa, deitar, você está cansado, você está podre de cansado, e você vai lá, deita, dorme horas, levanta e você continua o quê? Cansado. Isso acontece com o nosso corpo, e isso também acontece com a nossa alma. E o que acontece com as pessoas que ficam maldizendo, com as pessoas que ficam falando, que ficam reclamando, com as pessoas que ficam murmurando? O que é isso? É um cansaço na alma. Ela não aprendeu a descansar a alma dela. E tudo que Jesus mais quer, querida, é que nós entremos por essa porta para Ele nos aliviar. E Ele fala assim, agora, eu quero que você tome sobre você o meu jugo. O que é um jugo? Pedro, o que é um jugo? Vamos aprender, vamos ver o que é um jugo? Olha ali o que é um jugo. O jugo é aquele instrumento de madeira ali, ó, onde o animal mais velho, mais experiente, guia o animal menos experiente, mais novo. Jesus está falando uma metáfora, que ele está falando assim, ó, venha andar junto comigo, venha andar ao meu lado, venha ver como eu faço, o jeito que eu ando, a velocidade que eu faço as coisas. Eu quero que você ande comigo, lado a lado comigo. Esse é um convite que Jesus está fazendo. Para quê? Porque eu quero te ensinar duas coisas. O que Jesus quer nos ensinar? A ser manso e humilde de coração. Porque sendo manso e humilde de coração, você encontra descanso para a sua alma. Se você não encontrou descanso para a sua alma até hoje, é porque você não entendeu esse versículo, mas hoje você vai sair daqui entendendo. Posso ver um amém? E eu quero ensinar essa chave para você, esse código, para você descansar a sua alma. Porque, queridos, o que nós temos visto de pessoas depressivas, angustiadas. Ontem, querido, era mais ou menos 1h da manhã, uma pessoa daqui da igreja entrou em contato comigo, falou assim, pastor, tem um amigo meu querendo se matar, você não conversa com ele? Queridos, eu estava quase dormindo, mas quem falou que eu consegui dormir? Eu falei, eu não posso negligenciar uma coisa dessa. Falei, passa o número da pessoa aí. Entrei, acho que a pastora Juliana nem viu isso acontecer, e eu fiquei ali, até umas 3h da manhã, ele mandou a foto para mim do braço picotadíssimo, todo cortado daqui de cima até aqui embaixo, retalhado, cheio de sangue. Ele falou, pastor, eu não estou brincando, eu quero me matar mesmo e tal. E vai, conversa, até que, orando a Deus, Deus, me dá uma palavra de conhecimento, porque não é na razão. Eu preciso atravessar a fronteira da mente dele, eu preciso atingir o espírito dele, até que Deus me deu uma palavra, consegui dar a volta, atingiu o espírito dele. Ele falou assim, pastor, isso é libertador. Eu falei, claro que é, meu irmão, Deus te ama, Deus tem um propósito na tua vida, e sabe, surgiu ali, começou a falar um monte de coisa. Ele falou, pastor, eu estou entendendo. Eu falei assim, sabe por que você não se encaixa, meu irmão? Sabe por que você vai nos lugares, as pessoas não querem? Eu não sabia de nada, querido, foi assim, mover profético mesmo. E aquela pessoa ali, ela foi liberta, ela falou assim, pastor, muito obrigado. Eu falei, ó, você tem aqui um amigo, essa pessoa não é daqui, é do Mato Grosso. Eu falei, ó, você tem um amigo aqui, quando você precisar, vamos continuar conversando e tal. O que está acontecendo ali? Um cansaço na alma. A pessoa tem um cansaço na alma, ela não sabe como resolver. Aí como é que ela tenta resolver? Tentando dar cabo da vida. Queridos, o que tem acontecido nos nossos dias hoje? As pessoas estão tão cansadas, tão exauridas na alma, e elas não sabem se resolver. E Jesus sabia que isso ia acontecer. Ele falou, eu preciso te ensinar, você precisa me escutar, você precisa sentar comigo, você precisa andar comigo. Não tem outro caminho para você. Pare de ficar tentando arrumar paliativos, pare de ficar arrumando bebida, drogas, amizade, sexo. Para com tudo isso, isso não vai dar descanso para a tua alma. Pelo contrário, isso vai pesar mais ainda sobre você depois que tudo isso passar. E Jesus está falando assim, ei,
Vinde a mim. Ei, você que está cansado, sobrecarregado. Eu sei que você anda cansado e sobrecarregado. Vinde a mim. Sabe, Jesus, ele está disposto com os braços abertos para as pessoas. Aí a pessoa fica, não, Jesus não me ama. Ei, Jesus está falando, ei, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Quem é você que está sobrecarregado, cansado? Vá a Jesus. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu aliviarei você. Aí eu quero te ensinar, tome sobre você o meu jugo. O que é isso, pastor? Que metáfora é essa de tomar sobre mim o jugo de Jesus? Ele está falando assim, sabe, tudo que te guiou na vida até hoje, tudo que te conduziu na vida até hoje, sabe, tome o meu jugo agora, deixe eu te conduzir, deixe eu te falar como que resolve as coisas, deixe eu te falar como que responde as coisas, deixe eu te falar isso. E como que é, Jesus? É de duas formas, sendo manso e humilde. Fala comigo assim, manso e humilde. Queridos, tudo que o mundo não quer, tudo que o diabo não quer, tudo que as pessoas que são anticristo não querem, é que você aprenda esses dois aspectos do caráter de Jesus. Porque se eu e você aprendemos esses dois aspectos do caráter de Jesus, o que vai acontecer? Olha só o que está escrito em Mateus 5, verso 3. Mateus 5, verso 3 vai dizer assim, ó. O próprio Jesus ensinando no monte Sermão do Monte, ele diz assim, ó. Bem-aventurados. Ele fala assim, ei, felizes são os pobres ou os humildes de espírito, porque é deles o reino dos céus. A Bíblia diz, querido, que Deus ele resiste ao soberbo. Quem que resiste ao soberbo, querido? Deus resiste ao soberbo. Sabe o que é resistir ao soberbo? Vem cá, pastor Danilo. Vamos supor que eu sou Deus e o Danilo é o soberbo. Então, o Danilo vai tentar tocar a minha perna. Deus faz exatamente isso aqui, ó. Ele resiste ao soberbo. Ele não deixa o soberbo chegar. Deus faz isso, querido. Deus resiste ao soberbo, mas ele fala o quê? Mas ele dá graça aos humildes. Sabe o que é dar graça aos humildes, querido? É dar favor imerecido para os humildes. Queridos, o arrogante, o orgulhoso, o pretensioso, essa pessoa ela é resistida por Deus. E ele fala assim, você precisa aprender a ser humilde. Sabe por quê? Porque o humilde é dele o reino dos céus. Sabe, o reino dos céus vem habitar nele. E o reino do céu, querido, não é comida nem bebida. O que é o reino do céu, querido? É paz, alegria e justiça. O que é o reino de Deus? É paz, alegria e justiça. Eu quero ensinar você a ser humilde. Querido, sem humildade você não tem o reino. Sem humildade você é resistido por Deus. E sem humildade, sem o reino, você não tem paz. Alma cansada. Alma cansada. Jesus estava querendo fazer o quê? Ensinar as pessoas a ter uma alma leve. Queridos, quando você entra em ressentimento, em amargura, em amargura com as pessoas, o que Deus mais quer? Ei, seja humilde. Perdoe as pessoas, libere perdão para as pessoas. Queridos, o orgulho não deixa a gente fazer isso. É verdade ou não é? Quem que não me permite perdoar o Fábio se ele pisar na bola comigo? O meu orgulho. Não, porque eu estou certo, eu tenho razão. Queridos, a razão tem trancafiado muita gente em lugares de cansaço. Tem açoitado a alma de muitas pessoas. As pessoas não conseguem descansar. E às vezes a alma está tão cansada, que a alma não permite nem o corpo descansar. A pessoa vive com dores no corpo. Encontrei uma mulher, certo tempo, a mulher vivia cheia de dores no corpo. Não podia tocar nela assim, ó.
aquele tormento na cabeça dela, aquele tormento na alma dela, deixava o corpo dela dolorido. E o que ela estava precisando? Liberar perdão. Libera perdão. Fui lá no hospital, falei, vamos liberar perdão para todo mundo. Estava ali às margens da morte, cheio de dores. Uma coisa foi certa, querido. Morreu sem dores. Liberou perdão para todo mundo. E eu vi reconciliação dentro daquele hospital, de pessoas que ela amou durante uma vida toda, no final da vida, se magoou, se chateou, foi acometida de um câncer, porque é isso que acontece, querido. Já foi comprovado cientificamente que as doenças psicossomáticas, elas atraem o câncer. O câncer se alimenta da amargura, da falta de perdão, desse cansaço da alma. Olha, querido, há 10 anos, 20 anos atrás, quantas pessoas morriam de câncer no passado? Hoje, querido, como as pessoas têm morrido de câncer? Câncer. Quando minha mãe teve câncer, tive que ir no centro de oncologia com a minha mãe, e eu falei assim, mas eu não sabia que tinha tanta gente assim. Eu fui parar lá em Curitiba, né, com a minha mãe, um rio de gente. Alma cansada, falta de perdão. E Jesus fala assim, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, vou te aliviar. Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha só o que diz Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Querido, sabe quem são as pessoas que governam na terra? Jesus estava falando sobre reis e sacerdotes aqui. Ele estava falando, sacerdotes, aqueles que se comunicam com o céu, e reis, aqueles que governam sobre a terra. Mansos e humildes, formato de uma cruz. Se você for manso, você vai liderar muitas pessoas. Se você for manso, Deus vai colocar muitos recursos sobre a sua mão. Se você for manso, querido, Deus vai te dar muitos projetos para que você possa tocar na terra. É assim. Olha só o que está escrito em Números 12:3. Olha lá. Era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Não é à toa, querido, que Deus escolheu Moisés para governar, para liderar um povo, porque ele era manso. O que é, querido, essa mansidão? O que é mansidão? Mansidão, querido, é o governo, é a administração severa sobre uma força muito maior do que a minha. Quando alguém monta um cavalo chucro para amansá-lo, o que ele vai fazer com aquele cavalo? Ele vai colocar aquele cavalo sobre um governo sobre ele. Ele vai colocar o cavalo sobre uma administração severa. Eu que governo aqui. E aqui, querido, essa mansidão que Jesus ele quer nos ensinar o Espírito precisa governar na sua vida. Porque se a alma governar na sua vida, se a alma, querido, é uma das forças mais severas que existe nesse mundo. E essa força, ela está dentro de nós, querido. A alma que manda a gente fazer as coisas. E se eu não colocar essa alma, se eu não montar em cima dela, se eu não colocar um cabresto nela, ela vai fazer eu fazer coisas que eu não estava querendo fazer no meu espírito. É a alma que não quer liberar perdão. É a alma que não quer abençoar. É a alma que não quer trabalhar. É a alma, querido, que não quer fazer você orar. Porque o teu espírito está querendo o quê? O teu espírito quer abençoar. O teu espírito quer orar. O teu espírito, querido, ele está querendo fazer um monte de coisa e a sua alma está fazendo o quê? Atrapalhando. A gente precisa entender, querido, que existe essa tricotomia dentro de nós. Corpo, alma e espírito. E a alma, querido, ela precisa ser colocada sobre um governo. E Jesus estava falando aqui, para você ser meu discípulo, eu quero te dar alívio, mas muito mais do que alívio, eu quero te dar descanso. E para você ter descanso, você vai precisar trabalhar.
Como que vai ter que trabalhar? Você vai ter que ser humilde de coração. Porque se você for humilde de coração, o reino de Deus vai estar dentro de você. E você vai ter paz. Você vai ter paz, você vai ser envolvido pela minha justiça e não pela sua. E você vai ter alegria. Sabe o que é essa alegria? Essa alegria é do reino, querido. Não é uma alegria que eu vejo a pessoa tropeçar e cair e eu rio. Não. É uma alegria que vai além. Que vai além. E ele fala, e eu quero também que você aprenda a ser manso. Por quê? Porque manso, a primeira coisa que eu vou precisar amansar vai ser a minha alma. Eu vou ter que amansar a minha alma. Como é que você tem respondido a situações de conflito na sua vida? Como que você tem reagido a situações conflituosas que vêm na sua direção? Hoje fiz uma entrevista com 4 mulheres que estão entrando aí no nosso grupo de louvor, e eu perguntei para elas, como que você responde a uma repreensão? Quando alguém te repreende, o que você faz? Fabiana, você descobriu uma pergunta aí agora, né? Que você vai ter depois. Como que você responde? Você é daqueles de bate pronto para trovoada? Ou você é aquela pessoa que se introverte, se entra dentro de uma ostra, fecha a tampinha e fica... Como que você responde? Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a velocidade do seu perdão? Você demora 3 anos para perdoar? Você é uma pessoa que demora 1 ano para perdoar? Você é uma pessoa que demora 6 meses para perdoar? Você é uma pessoa que demora um mês para perdoar? Você é uma pessoa que demora 1 semana para perdoar? Uns 3 dias? Você é uma pessoa que demora 1 dia para perdoar? Ou você é aquela pessoa assim que te ofende e daqui a pouco você já esqueceu o que fizeram para você? Qual que é o teu tipo de pessoa? Você é uma pessoa mansa? Mansa no sentido de que você governa a sua alma. Você tem a consciência que você precisa governar a sua alma, governar suas vontades, governar os seus pensamentos, para que você não fale o que não deve. Você governa a sua alma. Ei, Jesus, ele fala assim, a trajetória é a seguinte, você precisa entrar pela porta. Entra pela porta, eu vou te dar alívio. E aí, depois que eu te der alívio, você precisa entender essas 2 coisas aqui. Eu preciso ensinar para você essas 2 coisas aqui, que é ser manso e humilde. Porque daí você vai ter descanso para a tua alma. Queridos, se nós não aprendemos essas duas coisas, não tem descanso para a alma. E tudo que te disserem é balela, mentira. Não tem como ter descanso para a alma de uma outra forma. Talvez você tenha ali um paliativo que vai te gerar mais dor na alma ainda. Porque o único jeito de ter descanso na alma é sendo manso e humilde. Sendo manso e humilde. E a segunda coisa, querido, ele fala assim, a primeira coisa ele fala o quê? Vinde a mim. E a segunda coisa que ele fala é, segue-me. Então a primeira coisa, ele fala, vinde a mim, vou te aliviar, vou te dar descanso. Agora que eu te dei descanso, você ensinou, aprendeu o que é o descanso, agora eu vou falar para você, segue-me. Né? Mateus 16, 24. Diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Se alguém quer ser meu discípulo, porque agora eu entrei pela porta aqui, fui aliviado, encontrei descanso, e agora eu que encontrei descanso, aprendi a governar minha alma. Se eu não aprendi a governar minha alma, eu não consigo passar para a próxima fase. Preste atenção. Se eu não aprendi a governar minha alma, eu não consigo passar para a próxima fase. Porque se eu não tenho mansidão e humildade, jamais eu vou negar a mim mesmo. Eu não sei. Se eu não tenho humildade, que é o reino de Deus dentro de mim, para eu confiar completamente em Deus, confiar na justiça de Deus, como é que eu vou negar a mim mesmo? Ele fala, agora para você me seguir, essa é a trajetória. Agora para você me seguir, você precisa negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo?
Negar-se a si mesmo é negar as estruturas de pensamento, as ideologias, as crenças limitadoras, os achismos, os formatos mentais de família ou trazidos de família. Você precisa negar a si mesmo, o teu jeito de pensar. Você tem que assumir o meu jeito de pensar. Certo dia eu num encontro, num retiro, ensinando um grupo de pessoas, e eu fui ensinar sobre a submissão. O apóstolo Paulo fala assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. E teve uma mulher que chegou para mim e falou assim: não, pastor, isso aí é para pastor, isso aí não é para nós não. Negue-se a si mesmo, negue a sua forma de pensar. Isso é forma de pensar humana, querido. Forma de pensar humana. Então, assuma a forma de Deus pensar. Homens, maridos, amem as vossas esposas, assim como Cristo ama a igreja e a si mesmo se entregou e se sacrificou por ela. Ele fala para as mulheres, olha como é, Jesus ele é cavalheiro. Ele fala para as mulheres assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como a igreja é submissa a Cristo. A igreja é totalmente submissa a Cristo? Mais ou menos. Só que ele fala o quê? Ainda que não seja submissa totalmente. Aí ele pega no pé dos homens. Fala assim: homens, agora vocês, eu quero que vocês amem as vossas esposas. E não vai ser de qualquer jeito, não. É como Cristo amou a igreja e se deu, e se sacrificou por ela. Para as mulheres, ainda tem um alívio. Para os homens, não. Olha aí, ó. Eu ia falar mais coisas sobre isso, mas deixa eu falar. Tome a cruz, assumir o seu propósito de ser como Ele. Olha só, querido, que diz em Lucas 14, 25, diz assim, ó: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se lhe disse: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando, você não pode ser meu discípulo. Se você quer amar qualquer pessoa nessa terra mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Então aqui agora ele coloca mais um breque. E aqui é algo que nós precisamos ultrapassar. Eu um dia, querido, eu tive que colocar para mim: eu vou seguir Jesus, custe o que custar. Eu vi amigos meus seguindo Jesus e a esposa com 2 filhos falar assim: ou é esse Jesus aí, ou é eu. Os dois não dá. Olha o cheque que a mulher colocou, o marido. Ou é a igreja, ou é eu. Os dois não dá. Eu não quero um marido crente. Não quero um bitolado por aí, um fanático. Aí ele: eu gostaria que você viesse e me acompanhasse. Ela: não vou te acompanhar. Eu gostaria que você estivesse junto comigo. Não vou. Ele: então infelizmente eu vou ter que seguir o meu caminho. Ela pegou as coisas dela, pegou as crianças e saiu de casa. E aí começou uma fase e ele vinha me procurar. Em Curitiba o pessoal me chama lá de Gabriel, né? Porque tinha 2 Fábios Santos. Eles me chamam de Gabriel. Eu falo: Gabriel, o que eu faço? Eu falo: meu irmão, vamos orar. Orar. E aí ele fazendo os retiros, fazendo os encontros, servindo na igreja, pagando um preço terrível, querido, de dor de ver a esposa longe. Sei que Deus fez lá, querido, deu uma volta imensa. Um dia eu quero trazer esse casal aqui para testemunhar para nós. É lindo o testemunho deles. E a mulher se converteu. E a mulher veio, fez o encontro face a face, foi se aprofundando e tal. Reataram o casamento, tiveram mais um filho. E estão lá, ó, até hoje. Mas ele passou por uma prova severa em relação à família. É a família ou Jesus? Bom, espero eu que você nunca tenha sido colocado em uma situação de cheque como essa. Mas Jesus, ele falou: se você quiser ser meu discípulo, não pode ter ninguém acima de mim. Ele forçou aqui, né? Então segue-me a tomar a forma de Jesus pensar.
imagem e semelhança. Porque imagem nós temos. O que nós perdemos, querido? A semelhança. O que ele quer fazer? Quer retornar, quer retomar essa semelhança em nós. Que a gente venha pensar como ele. E como que a gente faz isso? Escutando o que o Espírito da palavra fala ao nosso espírito. Isso precisa ficar mais claro do que eu falei aqui. Nós precisamos escutar o que o Espírito da palavra está falando a mim. Não é o que a palavra está falando. Porque, queridos, Satanás também fala a palavra. Só que Satanás fala a palavra de Deus que Deus não está dizendo naquele exato momento. Então ele chega para Jesus e fala assim: lança-te daqui para baixo, porque assim está escrito. Satanás falando a Bíblia: dará ordem aos teus anjos para que não tropece em nenhuma pedra. E Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sei que é isso que o meu pai falou, mas não é isso que ele disse, porque eu sei que não vem do espírito dele, mesmo sendo Bíblia. Então eu preciso entender o que o Espírito da palavra está falando a mim, né? Então olha só, Marcos 4, a partir do 10, Jesus ele conta a parábola do semeador. Essa semana eu fui muito ministrado nas minhas devocionais em relação a isso, e eu falei, eu preciso dar um jeito de colocar as coisas que Deus tem falado comigo para a igreja, porque foi muito sensacional. Então ele fala lá que o semeador ele sai a semear. O semeador ele não sai para espantar pomba, para espantar ave que pega a semente, ele não sai para tirar pedra do caminho, e ele não sai para tirar espinho, ele sai para semear. E ele vem para semear e ele semeia em 4 solos. Quais são os solos? Beira do caminho, solo pedregoso, solo cheio de espinho e o solo fértil. Ele semeia nos 4 solos. E nos 4 solos ele faz algumas comparações com a nossa própria vida. Ele fala assim: a semente que cai à beira do caminho, que é um chão pisado, a semente não entra. E diz que a ave vem e pega e leva embora. O segundo terreno é o terreno pedregoso, onde tem uma fina camada de terra, mas por baixo é só pedra. Então a semente cai ali, e por não haver profundidade, vindo o sol sobre ela, causticante, né? Ele seca aquela planta e logo ela morre. E o terceiro solo, ele fala que é um solo até bom, porém tem ali também espinhos. No momento em que a semente é colocada, também nascem espinhos que sufocam a semente, fazendo dela o quê? Infrutífera. Fala comigo assim, infrutífera. Você vai entender o porquê que eu quero dar ênfase no solo com espinhos. E agora aqui ele vai explicar a parábola. Quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. É como se eles dissessem assim: Jesus, explica-nos a parábola. E é interessante, querido, porque estavam os 12 e tinha mais um grupo de pessoas interessados ali. E Jesus, ele fala assim, e ele disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas não aos que estão de fora. Todas essas coisas se dizem por parábolas. Presta atenção, não passe ainda, Pedro. Ele está dizendo assim: a revelação da minha palavra, ela não vem de bate-pronto. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, querido, olha só a revelação que eu tive. Se você não quiser abraçar, fique à vontade. Mas eu entendi isso muito forte para mim, porque era uma devocional para mim. Quando eu venho e escuto uma palavra, como eu escutei a palavra do pastor Arno semana passada, eu escutei a palavra. Se eu não der bola para essa palavra, ela vai cair no solo do meu coração, vai ficar ali, logo vai vir e vai ser tirada. Ou eu posso gerar uma grande alegria e de repente essa palavra já morreu. Mas ele está falando assim: a revelação da minha palavra está na busca que você tem de segunda mão. Então você vem, você escuta a palavra, mas quando você volta, você vai procurar saber. Eu não entendi direito. Pastor Fabinho, você pode me explicar essa palavra? Eu não entendi direito. Pastor Maurício, eu entendi assim a palavra. É assim mesmo o jeito certo de entender? Ô Danilo, como é que faz? Pastor Juliana, como que é? Beth, como que você entende esse texto aqui? Ele está falando assim: ei, para vocês é dado conhecer o reino dos céus,
não para aqueles que só escutaram, foram embora. Por que nós temos a estratégia do grupo familiar? Para que você no grupo familiar tenha esse segundo momento. Para vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Olha lá. Para que, ele está falando assim, volta ali Pedro, no 11. Ó. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se lhe dizem por parábolas. Por quê? Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam, mas não entendam. Para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. O que Jesus está fazendo? Resistindo o soberbo. Ele está resistindo o orgulhoso. Não, eu não preciso duas vezes. Não, para esses vai ser... Eles vão escutar, mas não vão entender, não vão ouvir. Como é que é? Eles vão ver, mas não vão perceber. Eles vão ouvir, mas eles não vão entender. Porque se eles fizessem diferente disso, o que ia acontecer? Eles iam se converter e os pecados deles seriam perdoados. Ô, louco! E agora ele fala mais uma coisa que também me chamou muita atenção. Ele diz assim, e disse-lhes, não percebeis essa parábola? Como, pois, entendei todas as outras parábolas? Ele está falando assim, ei, essa parábola aqui é a base de todo o meu ensino. Se você não entender a parábola do semeador, você não vai entender mais nenhuma parábola. E o Maurício sabe do meu cuidado que eu tenho de pregar parábola, né? Mas agora parece que destravou, Maurício. Porque eu tinha que entender essa. Eu preciso entender essa parábola. Ele fala sobre 4 solos. Ele fala sobre o solo do chão batido, à beira do caminho. Ele fala sobre um solo pedregoso. Ele fala sobre um solo cheio de espinhos e um solo de terra fértil, onde a semente cai ali e dá fruto de 30, 60 e a 100 por 1. Né? E aí ele fala assim, então tá bom, já que vocês não entenderam, deixa eu explicar para vocês o que está significando essa palavra. O que semeia? Semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra. Oi! Quem tira a palavra do nosso coração? Quem tira a palavra do meu e do seu coração? Quem tem acesso ao meu coração? Preste atenção, querido. Vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada em nossos corações. Preste atenção. Se eu estou com o coração amargurado, se eu estou com o coração ferido, querido, pode pregar o que você quiser, que não vai pegar em mim. Satanás, ele vem e tira a palavra. Agora estou com parábola. Ele vem e tira a palavra. É ou não é, querido? Eu lembro de vezes, querido, de estar magoado, chateado lá com o pastor Arno. Podia pregar o que ele quisesse. Podia ser mensagem demais. Top, revelada, bacana. Estava magoado, ferido. Toda semente que caía ali, a ave levava. E aí agora ele vai falar sobre outra. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer recebem. Sabe o que é? Logo com alegria recebe. Uau, que tremendo, glória a Deus. Pastor Fabinho, isso mudou a minha vida, cara. Agora pronto, mudou. Mãe, mudei a vida. Nunca mais vou usar droga. Nunca mais. Vixe, mudei. Mudou completamente. Nossa, aquela palavra lá que ele pregou mudou a minha vida. Logo, com prazer recebe. Uau, que palavra mais? 17. Mas não tem raiz em si mesma. Antes, são temporários. Depois de sobrevindo a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, o que acontece? Logo se escandalizam. Ah, não. Foi fervoroso. Glória a Deus, aleluia. Veio a perseguição. Desiste, vai embora. Se escandaliza. Nós não somos esse solo. Posso ouvir um amém? Nós não ficamos eufóricos. Você pode perceber, queridos, esse é o estilo da nossa igreja. Quando eu estou pregando aí, você está com essa cara estranha olhando para mim, né?
Glória a Deus, querido, não somos aqueles eufóricos que ficam pulando e tal. Queridos, porque, queridos, na grande maioria das vezes, essas pessoas eufóricas, elas fazem esse turbilhão e daqui a pouco elas têm um pico de depressão. Né? Sempre quando eu estou conversando com a Laís lá, a gente fala sobre isso, sobre os picos de euforia, e logo depois do pico de euforia, acontece o quê? Um pico de depressão. Não, nós temos que ser constantes. Eu posso dizer amém? Constantes. Eu não vou rápido. Não vou voando, correndo. Eu vou na minha pegadinha. Mas eu estou indo, avançando, sempre avançando, sempre avançando, sempre avançando, sempre avançando. Tem pico de euforia, que eu saio correndo que nem um louco, me canso. Aí vem o cara na passadinha dele, né, Rafa? Fazendo o longão dele, passa, gente. Não adianta sair correndo que nem louco. E ele diz assim, 18, que é a parte que eu gostaria muito de falar conosco, porque eu vejo assim que esse, quem sabe, tem sido o tendão da igreja, e eu quero dizer, o tendão da igreja Brasil, nesses tempos. Então, para você que está me ouvindo, e para você que está me ouvindo aí pela internet, eu quero que você preste atenção agora. Outros são os que recebem a semente. Queridos, essas pessoas recebem a semente. Preste atenção. Como esse solo do espinho, ele é perigoso. Eles recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. Uau! Eles ouvem a palavra. Eles estão dentro das igrejas, querido. E o que acontece? Pedro, próximo. Mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra. E fica ela o quê? Infrutífera. Então eu estou na igreja, mas os meus desejos, as minhas ambições são outras, completamente diferentes. Quantos frutos tenho dado para Deus? Será que os meus planos, os meus objetivos, os meus sonhos, eles estão ligados a frutificar para Deus? Ou eles estão ligados a uma satisfação pessoal? Queridos, se eu não entendo a revelação da palavra para mim, eu vou entender a palavra como satisfação para mim. E toda vez que eu entendo a palavra como satisfação para mim, eu não busco a Deus para dar frutos para Ele. Eu busco a Deus no intuito de angariar frutos para mim. Então eu vou para a igreja para ver qual é a bênção que eu vou ganhar. Então eu não busco uma revelação, eu busco uma satisfação. A pessoa que busca satisfação, querido, ela não vai dar frutos para Deus. Estão preparados para ouvir isso ou não? Sim ou não? Nossas decisões são pautadas em cima de satisfações e não em cima de revelações. Então, se aparece um emprego que eu tenha que sacrificar a minha família, que eu tenha que sacrificar a minha vida social, que eu tenha que sacrificar a minha vida como igreja, mas que me pague bem e que me financie os meus desejos egoístas, eu entendo que isso é o quê? Isso é de Deus, porque eu vou ganhar mais. Eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter mais recursos. Ele está falando o quê? As pessoas, querido, os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas, eles capturam essa pessoa, eles sufocam essa pessoa, não permite que elas façam o quê? Elas deem fruto, não permite, porque elas ficam ali, entre um e outro, e a palavra fala assim que nós não podemos servir a dois senhores, porque eu vou amar a um e vou odiar o outro. Não tem como, não, dá para eu levar equilibradamente, não, teus planos, querido, estão sendo para que você ganhe dinheiro, os teus planos são de cuidados desse mundo, né? Conversando com o pastor Maurício, no grupo familiar, a gente está falando assim, do que Jesus é Senhor da minha vida, né? E o pastor Maurício falou assim, Jesus é Senhor do meu futuro. Eu achei aquilo muito bacana, muito profundo, porque eu fiquei pensando, será que Jesus é Senhor do meu futuro? Será que eu ando preocupado com isso? Porque se eu estiver preocupado com isso, eu vou estar preocupado com os cuidados desse mundo, porque eu vou ficar pensando, como é que eu vou aposentar? O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Onde é que eu vou morar? Cuidados do mundo.
Os cuidados do mundo, sabe, eles me sufocam. Eles não permitem que a revelação chegue até a mim e eu gere frutos, riquezas, ambições, né? Jamais. E elas entrando sufocam. E estes são os que foram semeados em boa terra. Todos os que ouvem a palavra e a recebem e dão frutos. Dão fruto. Um 30, outro 60 e outro 100 por um. Queridos, quando a palavra entra, você tem dado fruto? O que você faz com a palavra que você tem escutado aqui? Olha aqui para mim, não perca atenção. O que você tem feito com a palavra de Deus? Palavra de Deus que você tem ouvido aqui. Você tem dado frutos com ela? Queridos, olha só. Às vezes a pessoa, a bênção, mata um cara desse, do solo de espinho. A bênção mata ele. Porque ele começa a receber bênção, e ele entende Deus nas suas satisfações, que ele fala assim, é tudo de Deus. É tudo de Deus. Arrumei 1 emprego, 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos, para eu trabalhar cedo, à tarde, à noite, de madrugada. De Deus. Vou ficar rico, e Deus quer me prosperar. Querido, Satanás paga caro para você liberar as pessoas que você tem para ministrar com a sua própria vida. Você sabia disso? Satanás também paga caro. Satanás chega para Moisés na figura de Faraó e fala assim, leve todas as riquezas e deixa as pessoas aí. Ele falou, não, vou levar as pessoas e vou levar as riquezas também. Abraão venceu lá a guerra, pegou os despojos, eles falaram assim, fique com todos os despojos, dá as pessoas para nós. Abraão falou, vou dar os despojos em dízimo e vou ficar com as pessoas. Não abra mão das pessoas, não abra mão dos seus relacionamentos. Eu posso ouvir um amém forte seu? Não abra mão dos seus relacionamentos. O cristianismo é relacionamento. E queridos, estava ensinando hoje para o Danilo, quando Jesus ele fala assim, quem diz por aí ser o filho do homem? Pedro fala o quê? Tu és o Cristo, o filho do Deus. Ele fala assim, não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o Pai que está no céu. Então tem uma revelação dentro de você de quem sou eu. Passa um pouquinho, Jesus fala assim, agora que você sabe que eu sou o Cristo, filho de Deus vivo, eu quero que você saiba também que esse Cristo ele veio para morrer no madeiro, então eu não vou ter que subir para Jerusalém, e dentro de 3 dias o filho do homem vai ser capturado, vai ser pego, tal. E Pedro fala o quê? Não, Senhor, o Senhor não vai morrer. E aí Jesus fala o quê? Afasta-te de mim, Satanás. Corre aqui, Fabinho, rapidinho. Não vai cair. Tá Jesus e Pedro andando junto. E Jesus e Pedro estão andando. E aí Pedro fala, não, Senhor, o Senhor não vai morrer. Jesus para e fala o quê? Para trás de mim, Satanás. Não, você é Pedro. Isso nós precisamos entender. Ele fala assim, para trás de mim, Satanás. A conversa é entre eu e o meu amigo. Nós precisamos entender isso, querido, porque o diabo ele é o quê? Adversário. Ele é inimigo. Queridos, tudo que tem entre eu e o Fábio é o quê? Amizade. Entrou, querido, alguma coisa aqui que faça inimizade, o que eu preciso mandar embora? Não é o Fábio. Afasta-te, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Entre eu e ele não tem isso. Ele tem uma revelação de quem eu sou. Quem pode dizer um amém, querido? Você não tem inimigos dentro da igreja. O teu inimigo é um só, Satanás. Nós precisamos entender isso, querido. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, sabe, os governos, os dominadores deste mundo tenebroso. Nós precisamos colocar esses inimigos como estrados debaixo dos nossos pés. Amém, querido? Obrigado, Fábio. Quem aqui está aprendendo alguma coisa? Pelo amor de Deus. Olha só, querido. Vamos pular para a terceira. Ele fala assim, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Veio de frente para Jesus. Agora ele fala assim, segue-me. Agora estamos seguindo. Aprendemos todas essas coisas. Aprendemos a viver debaixo de uma revelação, não debaixo de uma satisfação.
E agora ele chega no terceiro estágio. E ele fala o quê? Ide. Agora você vai na frente. Vou falar de novo. Talvez você não entendeu. Você veio na frente dele, abraçou ele. Ele te deu alívio e descanso. Aí ele falou assim, segue-me. Colocou, o jugo, falou, segue. Vai seguindo. Você vai aprendendo como é que faz. Vai aprendendo como é que faz. Agora ele para em determinado momento. Ele fala assim, agora é contigo. Agora, ide. Você vai na frente e eu vou atrás. Como assim, pastor? Eu vou na frente, Jesus? Você vai na frente, porque você já aprendeu tudo. E ele fala o quê? E esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar em outras línguas, vão beber alguma coisa mortífera não causará dano. Agora você vai na frente e eu vou confirmando atrás as coisas que você vai fazer. Agora, querido, o discípulo que chegou nesse nível de maturidade, ele não fica perguntando assim, o que eu preciso fazer? Não, ele já entendeu a mente de Deus. Porque ele recebeu alívio e descanso, ele tem a mansidão e a humildade dentro do seu coração, ele caminhou com Jesus, ele negou a si mesmo, ele assumiu a forma de pensar de Jesus. Agora Jesus já confia nele, porque a minha mente está nesse cara. Então agora você pode ir que eu vou confirmando. Você já entendeu como é que faz. Queridos, tem muita gente que depois de anos andando na igreja, fica assim, eu não vou tomar uma decisão porque eu não sei se é o que Deus quer. Ou, tanto tempo você andando na igreja, você ainda não entendeu a mente de Deus? Queridos, enquanto Deus não me fala nada, sabe o que eu faço? Eu ajo por princípios. Quem aqui está me entendendo? Deus não falou nada para mim. Queridos, eu posso andar anos sem Deus falar nada comigo, porque eu entendi a mente dele. É assim que ele pensa, e é assim que eu faço. Tem pessoas que ficam assim travadas, Deus não falou nada, então eu não faço nada. Não, você precisa entender a mente dele, como é que os princípios dele funcionam. Pense lá, Deus fala para Noé assim, Noé, você vai fazer um barco. Barco? O que é barco? Nem tem barco nessa época aqui. Não, você tem que fazer um barco que vai chover. Chover? O que é chuva? Você sabia que na época não chovia? Era só orvalho que caía? Eu falo, chuva? Vai chover, vai inundar tudo isso aqui. Inundar? O que é inundar? Noé, vai por mim, fala o barco. E Noé vai lá, faz a arca, Deus dá o norte para ele. Diz que Noé, querido, passa 100 anos fazendo a arca. Queridos, não é 100 dias. É 100 anos. Deus falou uma palavra para ele lá no começo e ficou 100 anos, não falou mais nada. Quietinho. E Noé lá. Por que você está fazendo isso? Porque Deus mudou. Mas Deus falou alguma coisa para você? Não, ele falou que era para eu fazer lá. Só falou que era para fazer, então eu estou fazendo. Não, mas ele não falou mais nada agora. Não falou, mas ele já falou. Quem aqui está me entendendo? Qual que foi a palavra que Deus deu para você lá atrás? Que talvez você abandonou. Volta a fazer, querido. Porque talvez Deus não vai falar mais nada para você. Você precisa terminar a tua arca. Oi. Aí. Solange não veio hoje. Eu sinto falta da Solange quando ela não vem. Olha só, Mateus 28:16, para a gente encerrar. Ele fala assim, agora, querido, agora que você já aprendeu tudo isso, agora que eu já ensinei tudo isso para você, eu quero que você aprenda comigo assim. E ele chamou os 11 discípulos e partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Então, quem são os discípulos? E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, já que esse poder está sobre mim, já que essa autoridade está sobre mim, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas que vos tenho mandado. Então, eles sabiam o que Jesus tinha mandado, eles sabiam o que estava no coração. Então, vocês vão ensinar essas pessoas tudo que eu tenho mandado, e eis que eu vou estar convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, quando você sair para fazer um discípulo, quando você sair para encontrar pessoas, para falar do amor de Deus, para ensinar pessoas os mandamentos e as coisas que Ele deu, tenha a confiança de uma coisa: Jesus está com você. Pastor, mas eu sou tudo falho. Mesmo sendo falho, querido, Jesus está com você. Posso ouvir um amém? Não é possível ir fazer discípulos se antes eu e você, querido, não formos discípulos de alguém. Você é discípulo de quem?
de quem que você decidiu se colocar embaixo e falar assim, não, fala sobre a minha vida. Ah não, eu sou discípulo de Jesus. Não. Jesus falou para os discípulos dele, vão vocês e façam discípulos. Porque agora eu quero que vocês façam discípulos. Se você não é um discípulo, o que você vai reproduzir? Você nunca reproduzirá aquilo que você não é. Você precisa ser um discípulo para que você possa reproduzir a grande comissão que ele pediu. Pense comigo, Pedro, o apóstolo Pedro, depois da morte de Jesus, lá no capítulo 10, lá de Atos, diz que ele sobe ao eirado, ele sobe na parte de cima da casa para orar na hora do almoço. E ele com muita fome ali, ele começa a orar, e de repente ele tem uma visão de um lençol subindo e descendo com vários animais ali, e ele falou, não Senhor, eu não como coisa pura e imunda, eu não coloco na minha boca, e Jesus falou para ele assim, não considere impuro e imundo aquilo que eu santifiquei. Jesus estava falando assim, eu santifiquei um povo. Queridos, agora eu quero que você preste muita atenção, eu sei que você deve estar cansado, mas isso precisa cair no nosso coração. Quem sabe essa é a mensagem mais importante que eu tenho para te dar, em toda a minha vida, com certeza. Ele fala assim, não considere impuro aquilo que eu santifiquei. E Jesus está falando o quê? Eu santifiquei os gentios, eu separei os gentios, você vai ter que ir atrás de gentios. Quando ele está orando, diz que uns homens vindo da casa de Cornélio, batem na porta, e Pedro já teve toda a revelação do que tinha que acontecer. E eles batem e falam, nós estamos procurando, e Pedro aparece e fala assim, sou eu que vocês estão procurando. O que vocês querem? Eu quero que você vá lá com a gente na casa de Cornélio. E Pedro vai lá, chega na casa de Cornélio, falou, o que está acontecendo aqui? Que esse monte de gente aqui? Ele fala assim, não Cornélio, sabe o que é? É que o meu senhor, Cornélio, ele estava orando ao Deus dele. Preste atenção, querido. Cornélio estava orando ao Deus dele. E veio um homem de branco, um anjo, apareceu para ele e falou assim, manda chamar Simão Pedro que ele tem o que dizer para vocês. Então não tem essa, querido, de eu ser discípulo só de Jesus. Você precisa seguir alguém. E se for preciso, Deus vai aparecer com um anjo, vai fazer alguma coisa para você seguir alguém. E aí Pedro aparece e fala assim, o Deus do Cornélio mandou chamar eu? O Deus do Cornélio mandou chamar Pedro, porque Pedro não estava entendendo. E aí Pedro começa a falar sobre a obra da salvação, e de repente todo mundo é cheio do Espírito Santo, e eles começaram a ficar atônitos ali, e falaram, o mesmo Espírito que caiu sobre nós, do nosso Deus, caiu sobre eles também. Uau! Como é que eu vou fazer discípulos, querido? Quando eu entender, querido, que Jesus, agora você vai entender porque a tua mensagem me pegou, porque eu vou fazer discípulos quando eu entender que eu vou na casa de alguém, entendendo que o Deus dela mandou me chamar lá. Quando eu entender que o meu amigo macumbeiro serve o Deus que eu sirvo, mas ele não sabe, eu vou lá para falar do Deus dele, que ele não conhece, mas que eu conheço, posso falar para ele. Você pode dizer um amém de verdade, querido? Tem um amigo teu católico buscando diante de uma santa lá, e você fala assim, ei, vim falar do teu Deus para você. Diz que o apóstolo Paulo, ele está andando por Atenas, e ele começa a ver um monte de estátuas, e aquilo começa a incomodar ele, começa a deixar ele indignado, e de repente ele vê um espaço vazio assim, escrito, ao Deus desconhecido. Paulo falou assim, ei, quero falar para vocês daquele Deus ali, ó. Quero falar do Deus que vocês adoram, mas que vocês não conhecem. Paulo, em momento algum, ele tirou a religião daquelas pessoas. Ele falou, quero falar para vocês do Deus de vocês, que eu conheço o Deus de vocês, eu quero fazer vocês conhecer. Diz que ele tem uma oportunidade, ele fala ali, e várias pessoas já começam a seguir ele. Diz que Deus tira Felipe de um lugar e coloca ele para andar num deserto. De repente ele vê uma carruagem, e Deus fala para ele assim, cola lá do lado da carruagem. Aí ele corre do lado da carruagem, a carruagem andando, e ele correndo do lado, e viu que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E aí ele fala assim, ei, você entende o que você está lendo aí? E o eunuco fala assim, como é que eu posso entender se ninguém me explica? Ele falou, posso sentar aí com você para te explicar? Pode sim, senta aqui. Sentou lá, falou do amor de Jesus através da vida de Isaías, até que chegaram no rio e falou assim, ali tem água, o que me impede de batizar? Felipe falou, nada, vamos descer lá, vamos batizar. Felipe desceu lá e batizou em nome do Deus do eunuco. Uau, querido, eu tenho ficado tão maravilhado com isso,
Porque eu vejo o meu passado, querido, de religiosidade, quando eu me converti lá atrás, que eu não sabia como é ser discípulo, e eu tentava empurrar o meu Deus, falando que o Deus daquela pessoa não servia. Chegava na pessoa e colocava um mau peso nela, falava assim: você está nas trevas, você vai para o inferno. Ei, quando você olha o livro de Atos, você não vê ninguém fazer isso, ninguém fazendo isso. Olha só o que está escrito em Atos 9, Atos 9, 10. Queridos, os sacerdotes escrevem uma carta e dão na mão de Paulo e falam assim: sai daqui, vai pegar todos esses cristãos, encarcera eles, manda matar eles, faz as atrocidades que você quer cometer na vida deles, detona com eles. E quando ele está indo no caminho, querido, ele tem um encontro com Jesus. Jesus aparece para ele resplandecente e fala assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus já tinha morrido, querido. Deixa eu te falar uma coisa: Saulo perseguia os cristãos. Quando Jesus aparece de frente para ele, ele fala o quê? Saulo, por que você me persegue? Querido, toda pessoa que te persegue não está perseguindo você, está perseguindo o Deus que você serve, e o Deus que você serve é por você, Ele é a justiça por você. E diz que Paulo cai no chão, fica cego, e ele fala: e agora o que eu faço? Ele fala assim: agora entre na cidade. Jesus fala para ele: entre na cidade que eu vou falar para você o que deve ser feito. E diz que ele vai e entra em uma casa, e ele fica lá orando, e ele tem uma visão, e ele vê um homem chamado Ananias entrar, impor as mãos sobre a vida dele e liberar ele. E aí diz assim o texto: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe: Senhor, em visão, Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha o coração do discípulo, querido. Eis-me aqui, Senhor. Verso 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua que se chama Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Olha o nível da revelação que esse cara está tendo. Cada canto de Deus está falando: vai lá, vai lá. Ele fala assim: pois ele está orando. Ei, Paulo estava orando ao Deus dele, o Deus dele que ele acreditava que ele precisava matar os cristãos. Ele estava orando ao Deus dele que queria destruir os cristãos, queria destruir a vida inclusive de Ananias. E aí Deus continua falando para Ananias: em uma visão, esse Saulo, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha-lhes sobre ele as mãos para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, deixa eu ser bem honesto e sincero com o Senhor. Olha só, respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse é para mim volta lá, Pedro, porque esse é para mim um vaso escolhido. Ei, um cara que mata, um cara que destrói, um cara que persegue a gente, ele é vaso escolhido para o Senhor. Ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Olha só, Ananias, querido, 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão, puxa vida, que cara é esse, gente? Pelo amor de Deus. Ele encontra alguém que não tinha nada a ver com a fé dele, as condutas dele eram totalmente contrárias às condutas dele, mas Deus mandou. Eu sou discípulo, eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele quer. E quando eu encontro Ele, eu não trato Ele como um matador de gente, eu trato Ele como, meu Deus, irmão, você é meu irmão. Você é meu irmão porque Deus falou para mim que você é meu irmão.
na casa, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ei, o que esse cara fez para merecer ser cheio do Espírito Santo? Exatamente porque nós não merecemos que nós somos cheios do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém teu? É exatamente porque nós não merecemos, é exatamente porque nós somos falhos, é exatamente porque nós somos cheios de falha, cheios de erro, cometemos um monte de pecado. É por causa disso que nós precisamos do Espírito Santo, querido. O Espírito Santo não é algo que nós merecemos, o Espírito Santo é uma promessa dada a nós. E promessa nós só recebemos. Eu quero receber o Espírito Santo, porque eu sei, eu reconheço, sou cheio de falhas. Eu sou cheio de falhas e eu preciso desesperadamente ser cheio do Espírito Santo, porque somente cheio do Espírito Santo eu posso mudar as minhas condutas, somente cheio do Espírito Santo eu posso mudar a minha forma de falar, a minha forma de pensar, somente cheio do Espírito Santo. O que aconteceu? E logo lhe caíram dos olhos como que escamas, imediatamente recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Verso 20, para acabar. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Aleluia.